Papo de Vila. Salve, salve meu povo da Vila! Hoje é terça-feira e vocês sabem que hoje é dia do Papo de Vila. E o nosso tema é tipos de aprendizagem e autoconhecimento na adolescência. E quem vai conversar com a gente, vai bater esse papo com a gente, é a aluna Mariana Sintra, do 7º ano, Diego e Milton. Seja bem-vinda, Mari. Tá um pouquinho nervosa. Como é que tá aí? Pouquinho, mais ou menos. Primeira vez na casa, mas já vai estreia, dar. Estreia dá um pouco de nervosismo. Ela tá sendo modesta porque ela é muito boa no que ela faz, então vai dar tudo certo. Inteligente, muito boa aluna. Mari é um talento, não só aqui na escola, né? Assim, pedagogicamente ela é muito boa, mas é uma excelente atleta. Eu já dei aula para ela, né? De educação física. Aí não tinha um esporte que essa menina não soubesse jogar. Boa atleta. Vamos fazer handball, ela fazia. Vamos vôlei, ela fazia. Sempre se destacando. Então, em breve vai estar dando entrevistas aí, se Deus quiser, né, Mari? Super atleta. Nos Mas vamos campeonatos. embora, vamos entrar no nosso tema. Rapazes, como desenvolver o autoconhecimento? O autoconhecimento é um tema que a gente acaba usando muito aqui com os alunos, porque é a partir do autoconhecimento que a gente vai poder ter a possibilidade de ajudar, né, os alunos nesse processo de aprendizagem. Então, como a própria palavra diz, o autoconhecimento é uma investigação pessoal, você procurar se entender. E como eles ainda são jovens, né, é difícil para eles ainda terem esse tipo de avaliação, fazer esse tipo de avaliação. Então, a gente está aqui para auxiliar e ajudar, né, dar luz aí para que eles possam se enxergar como eles se conhecem, e a gente está auxiliando nesse processo aí. E antes de você responder, Diegão, Mari, é possível tão jovem, você que é atleta, que tem uma carga horária de estudos, de treino, ter esse autoconhecimento, ou você percebe que é necessário ajuda na sua casa, do seu pai, da sua mãe, na escola? Eu comecei a perceber que desde o ano passado eu venho meio que estudando sozinha, sem a ajuda dos meus pais e tal, porque começou que o nosso tempo não batia com o horário que mudou da escola, então eu estou me virando, o termo, né, me virando meio sozinha, estudando, sem a ajuda de ninguém. Diego, pegando a fala de Mari, a família e a escola são essenciais para esse autoconhecimento, porque Mari disse que, eu estou meio que desenrolando só. É possível isso fazer? Tem algum risco? Não tem? E eu queria também que você respondesse, como desenvolver o autoconhecimento? Começa com o autoconhecimento e depois passa para a segunda pergunta. Então vamos lá. Então assim, autoconhecimento é uma investigação íntima que é feita para tentar entender o seu potencial. Certo? Você buscar elementos característicos em você que você pode traduzir como sendo seu potencial, seu diferencial, sua individualidade, né? E aí, passando a compreender sobre isso, você vai poder entender como melhor desenvolver você dentro do perfil de aluno que você vai acabar descobrindo nesse processo, que cada um é diferente do outro. Existem múltiplas habilidades de conhecimento, né, que geram a aquisição de conhecimento. Né, acomodação, melhor falando. Melhor do que utilizar a aquisição é falarmos de acomodação de conhecimento. Mas aí, voltando para esse segundo ponto que você trouxe sobre Mari, é impressionante ver que Mari já está desenvolvendo uma maturidade para poder se autogerir. Né? E esse é o grande ouro desse processo da adolescência. É esperarmos que eles consigam contornar a dificuldade natural, certo, do desenvolvimento do cérebro, que assim, é esperado essa habilidade que ela está demonstrando ter, por gerenciar o tempo dela, né, que viria da evolução e amadurecimento do córtex pré-frontal, que é o setor responsável por organização, por pensamento crítico, né, por planejamento. Só que ele só termina de se desenvolver quando estamos próximos dos 25 anos de idade. Certo? Por isso que até assim, a maioridade aqui é esperada aos 18 anos, porque é quando se praticamente espera que a baía de Bianina, que é o que reveste os neurônios e protege os neurônios, certo? Se forme, mas na verdade o jovem tem até os 25 anos. Certo? Até então, o que se espera quando se acompanha o adolescente é que ele precise passar por supervisão. Mas aí, de novo, eu evidencio aqui a minha surpresa e satisfação em ver que ela consegue fazer isso por ela própria. E Milton, qual o papel da escola na ajuda desse amadurecimento ou nessa busca desse autoconhecimento? Eu acho que o papel da escola é auxiliar, né, o aluno, tentar
mostrar, dar mecanismos para que ela possa se enxergar. Então, assim, muitas vezes o funcionamento, e isso é uma coisa que a gente até fomenta muito com os professores. Quando o professor ele traz diversos formatos de aula, ele está trazendo para o aluno, na verdade, uma percepção também de como ele aprende melhor. Então, se a partir de uma aula que foi uma aula visual, com slide, né? E ele percebe que ele não conseguiu captar... Diferentes janelas de oportunidades, né? Exatamente. E aí ele vai começar a perceber, poxa, eu aprendi muito bem quando foi uma aula no seguinte formato, né? E aí isso já vai trazer para ele um início aí, né, desse autoconhecimento no processo de aprendizagem. Mas quando a gente fala de autoconhecimento, a gente também fala da parte psicológica, né? Essa fase do adolescente é a transformação, né, da criança, que está deixando de ser criança para entrar na fase adulta. Então, nesse processo também vem alguns questionamentos, a relação com o corpo, a relação como que eu vou me enquadrar, onde eu me encaixo, né? Todo um qual período meu grupo, de reorganização, né? neural, assim, de as mudanças que afetam na formação da identidade desse sujeito, porque é grande busca pela formação da identidade. Ô Mari, e você acha que aqui, você como estudante do Vila, você está aprendendo a ter essa autonomia e como é em casa? Você é atleta, mas pelo que eu percebo, sua mãe diz, vai ser atleta, tudo bem, mas primeiro vem os estudos, é isso mesmo? Na minha casa, minha mãe sempre deu liberdade em escolher qual esporte seria, contando que a gente fizesse um esporte. Mas ela sempre deixou bem claro que, independente de qual esporte, enquanto eu praticasse, o estudo sempre viria primeiro. Até então, quando o Vila ele mudou o horário, eu tive que me adaptar no horário do treino pelo horário da escola, que minha mãe disse que não ia me tirar da escola porque o estudo sempre vinha primeiro. Mas aqui na escola, você percebe que os professores te ajudam nesse autoconhecimento? Como é que você vê a relação estudo, casa, esporte, atleta, e como é que a Vila te ajuda nesse processo? A Vila faz vários modelos de aula, alguns com brincadeiras, outros aula normal. Ela estava até fazendo um trabalho com Jaqueline com receitas, mas tem aula que é normal. E aí isso ajuda muito na pessoa para ela perceber se ela gosta mais da aula que a pessoa brinca ou da aula que a pessoa mais foca, senta e presta atenção. A diferença entre o convencional e o lúdico, né? E, Diego, como é que funciona o cérebro do adolescente? Porque Mari, pelo que eu percebo, e também como professor dela, ela é muito fera. Se você põe um debate, Mari consegue alcançar, não só ela, outros. Mas a gente sabe que cada cabeça é um desenvolvimento, né? Então explica pra gente aí, como funciona o cérebro do adolescente? O cérebro do adolescente funciona da seguinte maneira: como é um cérebro ainda em formação, né, e tomando a fala anterior, que dependia desse córtex pré-frontal amadurecido para poder ter uma vida mais organizada, o que se espera é que eles tenham uma certa dificuldade todas essas habilidades que vêm quando o córtex pré-frontal está amadurecido. Agora, se esse córtex pré-frontal é quem comanda todas as nossas ações, que nos ajuda a planejar e organizar pensamentos e atitudes, quem é que toma as vezes? Aí é importante falar que é o seguinte, até esse momento, considerando que o cérebro se desenvolve de trás para frente, chegando ao centro, que é a fase onde eles estão, tem o sistema límbico. E o sistema límbico conta com as amígdalas, e esse setor é responsável pela regulação das emoções, certo? Então, é a partir das amígdalas que se produzem as emoções. Isso é interessante, desculpa, Diego, só interrompendo, que vamos estar até na parte mais cerebral. O sistema límbico ele fica muito próximo das amígdalas até fisicamente. Então, essa proximidade também anatômica... esse complexo. Faz esse complexo funcionar. Então, as emoções elas estão muito ligadas a esse... Ô Milton, mas no caso de Mari, que é atleta, por ser atleta, muda alguma coisa? Você que é também profissional da área de educação física, como é que fica esse corpo? No caso dela, que é uma atleta que de alguma forma busca um alto rendimento, muda alguma coisa para um adolescente que é sedentário, que não faz esporte? Como é que fica essa relação? Eu acho que antes da gente entrar nessa pergunta em si, é importante terminar de conceituar o cérebro do adolescente, porque ao falar dessas amígdalas e falar desse sistema límbico, esse complexo também envolve o hipocampo, que é a região das memórias. E aí é o seguinte, perceba como um adolescente, dentro dessa configuração, passa pelo seguinte desafio.
Como eu posso me interessar naquilo que está sendo me oferecido se não gera uma resposta emocional significante para mim? Se não gera algo que tem que ter algum tipo de impacto emocional para que se transforme em memória? Porque fica somente nisso. Eu busco por grandes descargas emocionais para que aquilo se torne significativo a ponto de eu guardar a informação. Por isso que hoje as aulas têm que se tornar um pouco mais dinâmicas do que antes precisavam se tornar. A sala de aula agora aumentou, ela saiu da escola, está dentro de casa, está na internet, está em outros cantos. Está em todo lugar, né? Está em todo lugar. Então ali dentro daquele ambiente, você acaba sendo o seguinte, qual é a geração deles de hoje? É uma geração que recebe muito mais input, informações externas em cima de informações externas, certo? E pouca oportunidade para o output, que quando chegam aqui, a gente tenta modelar uma aula onde tenta assim condensar um input, certo? Assim, o repasse de informações, o debater conteúdos que vão servir como elementos para acomodar um conhecimento, mas eles estão mais sedentos por praticar, eles estão mais sedentos por vida, eles estão mais sedentos por assim, experiências. Sair da teoria e ir para a prática, né? E isso complementando o que o Diego está dizendo, pelo fato de o córtex pré-frontal não estar ainda amadurecido, o que regula o adolescente é o sistema límbico. E aí, como o Diego falou, da questão das emoções e tudo, todas as experiências carregadas de emoções, elas são mais facilmente absorvidas. É muito melhor você ensinar com esse lado mais de experiência, onde eles vão vivenciar de forma mais prática as experiências. Isso, para eles, é muito mais fácil de absorver o conteúdo do que algo mais neutro, justamente pela ação do sistema límbico. E esse é um dos perfis que nós utilizamos aqui na escola, porque somos socioconstrutivistas, mas também somos socioafetivo-construtivistas. O lado da afetividade, o nosso envolvimento com os alunos é para também propiciar essa conexão deles para conosco, para que eles quando o aluno se encanta pelo professor, certo? Como é que acontece esse aprendizado? Por exemplo, como é que é para você, Mari, quando você está tendo a aula daquele professor que você mais gosta? Entra mais fácil ou não? Eu presto mais atenção, assim, tento não atrapalhar muita aula e normalmente o normal. Assim, Mari, e quais são, assim, na tua, vamos dizer assim, na tua escolha, quais são as matérias ou quais são os segmentos que você mais gosta? Por exemplo, matemática e ciências. Não, eu gosto mais de geografia e de história. Qual que tu mais se identifica? Eu prefiro matérias que não tenham que, sei lá, eu não gosto muito de português e nem de matemática. Eu prefiro mais matérias que sejam, eu não sei explicar, tipo assim, mais claras. Como história, geografia. História, geografia, ciências. Prefiro as que são mais claras do que precisar meio que sair da caixa para responder com português e matemática. Que envolvam mais pensamento abstrato, você está falando. E nesse caso, como é que faz para ela aprender? É uma aula mais de debate, de filme, de pintura? Como é que a gente pode ajudar esse aluno, por exemplo, que é mais cartesiano, esse aluno que gosta mais de matemática, de física, de ciência? Não, ele se identifica mais com história, geografia. Tem uma fórmula pronta ou não? Cada cabeça, cada aluno cada cérebro é uma coisa. São duas coisas. Aí tem a afinidade, na afinidade do indivíduo pelaquela disciplina, por aquele tipo de conteúdo, e tem o formato como ela aprende. Pelo que a gente já conversou bastante, né, Mari? Ela aprende muito, ela gosta de fazer resumo, ela gosta de ler. Então ela é muito mais visual. Ela é uma aluna visual. E os alunos, os indivíduos mais visuais, eles têm uma capacidade de memorização muito grande, né? Então, ela tem essa facilidade de construir o conhecimento, assimilar esse conhecimento, assistindo uma aula, assistindo um vídeo, assistindo um slide em sala, né? Ela tem a capacidade de fazer resumo em cima do que está sendo dito, do que está sendo exposto. Então, é um tipo de aprendizado, então, de habilidade. Existem formas de aprendizage, é isso? E quais são elas? Se existem, quais são elas? São 3 tipos, né? O auditivo, o aluno ou o indivíduo tem a capacidade de assimilar através da audição, né? E aí é importante que o ambiente seja propício. Então, assim, muito ruído, muito barulho atrapalha bastante, mas pelo que já se entende, por exemplo, se tiver uma musiquinha tocando baixa,
o aluno consegue captar melhor, até potencializa aquele aprendizado. E além do auditivo tem o visual, como a gente falou agora um pouquinho de Mari, né? E gente, se vocês, Milton, desculpa, se vocês observarem, toda vez eu sempre ressalto isso. Aqui é o Vila é isso, minha gente, ó. Vocês estão ouvindo o Júnior, nosso colaborador, tá falando, o som tá bem alto, mas é isso mesmo. Vamos embora, porque aqui é o Vila, aqui é a escola e é vivo isso aqui. Então, um passando, outro falando. A gente não tá no estúdio não. Vai lá, Milton, desculpa. Vamos lá. E aí, o visual, ele é mais voltado realmente para a absorção do conteúdo através de imagens, né, de vídeos, pintura, leitura, enfim. É uma habilidade também que facilita muito, porque eles normalmente têm uma capacidade grande de concentração. E os sinestésicos, que não basta só ouvir e ler, né? Não basta só os dois lados, ele precisa sentir, ele precisa se apropriar daquilo que ele está vivenciando para poder realmente assimilar aquele conteúdo. Então, o sinestésico, ele está praticamente em todos os adolescentes, por conta da ação do sistema límbico. Mas a gente já vê traços de tipos de aprendizagem em cada um dos nossos alunos. Ô Mari, e como é na tua casa essa relação da aprendizagem? Tem muita leitura, livro, tua mãe te deixa mais livre para você copiar, vocês têm assinatura de jornal, como é que absorver essa aprendizagem, esse conhecimento dentro de casa? Minha mãe sempre me deixou bem livre em decidir assim, o que eu queria. Normalmente eu leio em livros, vejo novamente quando os professores fazem slide, eu vejo fotos, vídeos, tudo ajuda assim. Mas na tua casa tem um hábito da leitura? A sua mãe gosta de ler, você gosta de ler, absorve livros, compra livros? Eu tô começando agora a gostar mais de ler. Antes eu não lia muito não. E minha mãe também não lê muito não. Acho que eu sou a que mais lê lá em casa. Ô Diego, e como é que os pais podem ajudar nesse processo? Uma vez que, como o Milton falou, tem 3 tipos de aprendizagem. Percebi que meu filho, ele é de um tipo. Como é que eu posso incentivar? Como é que eu posso fazer com que ele ganhe com isso? Como estamos falando, primeiro temos que partir dessa investigação, investir nesse autoconhecimento, né? O que o Milton estava falando toma como base as ideias de Howard Gardner, que foram as múltiplas inteligências, e aí, inclusive até existem outras categorias também que se somam a essas que foram citadas, né? Mas assim, os pais podem acompanhar, porque eles têm que se colocar sempre como supervisores do processo de desenvolvimento de seus filhos. Tem que chegar para fazer uma checagem de como eles estão aprendendo e qual o processo que eles estão utilizando, porque muitas vezes eles podem se convencer de que o caminho que eles estão utilizando é errado, e quando esse caminho é errado, eles entram em um estado de sofrimento, porque assim, o erro sou eu, não é a estratégia que eu estou utilizando, não é estar desconhecendo a minha maneira de aprender, certo? Eu não entendo que existem outras maneiras. Às vezes eu preciso de alguma referência, de alguém que me mostre que, assim, você aprende lendo, mas eu aprendo, talvez, assim, lendo em voz alta, andando pela casa, né? Eu aprendo assistindo a um vídeo, ou então escutando um podcast, seja o que for, né? Então, assim, parte muito dos pais darem a liberdade para que eles explorem a maneira como eles aprendem. Porque, geralmente, quando chega em casa, pode ser que o pai entenda somente uma fórmula. Senta aí, abre o livro. Mas será que isso cabe para todo mundo? A ciência hoje mostra que não. E para vocês, como é que vocês conseguem absorver o conteúdo? A leitura de um livro, ouvir num podcast, como é que acontece para cada um de vocês? Quais são as estratégias, né? Isso. Os tipos de aprendizado. Eu acho que, vou falar de mim, eu sou mais auditivo. Eu gosto mais de ouvir o podcast, é uma estratégia que eu gosto bastante. Tá escutando o Papo de Vila? Com certeza. Favoritou já? Favoritei, sou fã número 1. Mas é porque realmente para mim funciona melhor. Agora eu percebo, por exemplo, eu gosto de ler também, mas eu gosto de ler ouvindo música. E eu fui até pesquisar por que eu gostava de ler ouvindo música. Porque eu me distraio quando não estou ouvindo música. E eu lembro da música, eu lembro do que eu estou lendo através da música. Muitas vezes eu associo o momento da leitura, estou lendo um romance. Aquela fase da história
eu lembro da trilha sonora daquela fase. Mas desde sempre, Milton, assim, desde a faculdade. Da adolescência, Então, enquanto da estava faculdade. estudando ali na graduação, usava essa estratégia. Eu já usava essa estratégia e sem conhecer, sem saber. E para você, Mari, como é que você consegue? Qual é a tua estratégia no dia a dia? Eu acho que eu sou mais visual, porque eu gosto de prestar atenção na aula, depois leio as páginas que a gente viu em sala e já fixo tudo. Consegue pegar tudo. Perfeito. Agora, para todas as matérias, Mari? Para matemática, ciência, geografia, história, ou são estratégias diferentes que você usa? Normalmente, em matemática, eu faço os cálculos, pesquiso na internet e depois eu vejo no livro algumas dicas que tem e depois só. Mari, só complementando, Mari é uma aluna que, como eu disse aqui, ela está se desenvolvendo também no esporte, né? Ela é tenista e requer, eu já vivi essa experiência, né? Eu já fui atleta também, mais ou menos na idade dela, e requer muita força de vontade para conseguir o que ela está conseguindo fazer. Ela dá conta dos treinos, das atividades que não, assim, cada vez que ela vai se desenvolver, cada vez mais que ela vai se desenvolvendo no esporte, vai exigindo cada vez mais dela, né? Os treinos ficam mais pesados, a alimentação precisa ser regularizada, o sono, tudo isso. Então ela precisa, numa fase em que os adolescentes estão vivendo várias experiências, querendo sair, né, Mari? Vai para o aniversário de alguém e come o bolo de chocolate, vai para o McDonald's, eu não estou fazendo merchan. Não, mas vamos embora, pode. Hoje Mas pode. enfim, usam Fast e abusam, food, né? dessa fase. Ela está fazendo o caminho inverso. Isso precisa de um propósito muito grande, eu sei que ela tem, e um foco também. A ideia do autoconhecimento, né? Que eu quero para a minha vida. Diego, como é que você aprende? Primeiramente, assim, eu acho que eu estou entre duas pessoas aqui que eu não posso dizer o mesmo, né? Que eu sou também atleta, né? Talvez, assim... É o atleta vocês do cérebro, Do né? cérebro, atleta do cérebro. Vocês podem ver a minha desenvoltura e meu corpo, como indica o quanto estou envolvido com esse vertente atlética, mas enfim, né? meu método de aprendizado funciona a partir assim, eu gosto de aprender conversando. Que quando eu estou assim conversando, eu estou mexendo com a língua, estou utilizando esse conhecimento linguístico, né, para acomodar o conhecimento. Por exemplo, quando eu converso com alguém, aquela conversa que eu tenho com a pessoa, eu não preciso anotar para gravar. Eu gravo para o resto da minha vida. Eu sempre vou lembrar do que eu conversei com alguém. Então, isso que acontece, assim, me faz perceber assim, que toda vez que eu vou precisar estudar, eu leio alguma coisa para ter algum repertório, mas aí fica muito melhor quando eu escuto alguém falando ou eu chego e vou debater o que eu li com alguém. Eu aprendo muito mais fácil. Então assim. você se considera mais auditivo? Eu estou mais dentro do campo do auditivo, estou mais dentro dessa área aí de aprendizagem. E como é que a gente consegue absorver? A música ajuda também, tá? Desculpa, Diego. E como é que a gente consegue conciliar os estudos e o lazer de forma a manter uma boa saúde mental e um bom desempenho acadêmico? Tem uma receita pronta ou cada um precisa ter esse autoconhecimento, a ajuda da escola, a ajuda da família, esse aluno se expondo de alguma forma, indo buscar esse autoconhecimento? Como é que vocês avaliam Dentro isso? do nosso perfil como escola, a gente tenta participar desse processo, porque a gente se envolvendo com eles, pesando na empatia, né, que é o nosso grande diferencial também no acompanhamento com os alunos, a gente tenta entrar junto com eles nesse processo de autodescoberta. A gente tenta, assim, nos colocando no lugar deles, entender pontos que a gente pode devolver para eles, que pode catalisar o processo, acelera o processo de encontro deles com eles mesmos. Eu acho que assim, esse é um grande diferencial que a gente tem que utilizar aqui, né? Eu acho que a partir do momento que você começa a desenvolver ou ajuda o aluno a desenvolver esse autoconhecimento, facilita bastante esse caminho de saber a hora, dividir as coisas, porque, como a gente viu aqui e falou um pouquinho, o córtex pré-frontal é ele que vai dizer assim, olha, por exemplo, se o aluno está jogando videogame, o córtex pré-frontal é que vai dar o limite, ele chega, eu já joguei bastante. Isso. Como ele não tem ainda isso bem desenvolvido, então o sistema límbico acaba atuando, né? Então, nesse processo, ele precisa desenvolver essas habilidades. Eu não queria dispersar o assunto, mas aí já entrando nisso que o Milton está falando, porque o adolescente acaba precisando ter mais essas buscas
por prazer e tudo mais, porque existe naturalmente uma baixa de serotonina e de dopamina, que são neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar, certo? Prazer, o bem-estar. prazer, sensações de prazer. Se está em baixa, eu tento buscar grandes eventos que gerem grandes descargas desse hormônio, porque caso não tendo isso, caso não tendo uma presença considerável desses neurotransmissores, uma resposta comportamental é aquela que a gente encontra em todo adolescente. O adolescente que nós temos aqui, desde sempre tivemos, é como se fosse o eterno cliente satisfeito, porque tudo reclama, né? Tudo acha ruim, né? Ou não, né? Não sei, né? Mas meio que... Mari, você concorda com o tio Diego? Mais ou menos. Confirmou a tese, né, Diego? Em parte, né? Assim, porque em tem aqueles que já conseguem encontrar o que gostam, né? E conseguem contornar isso. Mas, assim, é esperado isso. É esperado porque tem também a revolução hormonal. E isso gera uma bomba também, que traz todo aquele traço de irritabilidade e tudo mais que é costumeiro encontrar. É quando você começa a desconhecer seu filho, achando que ele lhe considera um inimigo dentro de casa, né, que reclama, não quero, não vou, não quero mais sair com você, não quero falar com você. Tem todas essas recusas porque eles mais se sentem confortáveis entre os iguais, porque eles entendem que eles iguais estão passando pelo mesmo tipo de processo, né, dessas mudanças e reorganizações, né, que eles também estão ali. Assim, então, eles naturalmente se sentem distantes dos adultos, mas com o tempo isso passa. Porque no momento que amadurece e chega o amadurecimento do córtex pré-frontal, eles começam a reelaborar tudo que passaram. É compreender fatores biológicos e sociais, né? Não é só uma coisa, mas não só é outra. É por isso que o nosso trabalho é em parceria, o pedagógico junto com o psicológico. Isso. Não, então, só complementando o que eu estava dizendo, como eles ainda estão nesse processo de desenvolvimento dessa área cerebral, o autoconhecimento, quando eles passam a ter, eles precisam de um auxílio para fazer as regulagens, né? Então, para dar o limite das coisas. Então, é nesse momento que a gente, enquanto escola, estando muito próximo deles, a gente acaba ajudando. Por exemplo, quando eles excedem numa brincadeira dentro de sala, quando eles deixam de trazer o material para a aula, então a gente chega perto, chama, conversa, porque eles precisam dessa regulação também, biologicamente falando, né? Fisiologicamente falando, eles precisam desse auxílio. Mas só o fato de a gente estar fomentando com eles e mostrando para eles que é possível se entender qual é a melhor forma que eu aprendo, isso já auxilia muito. A gente, eu acho que a grande maioria da nossa geração aí, eu tenho 40 anos, eu posso dizer que eu nunca ouvi falar sobre isso. Assim, nunca. No meu processo de estudante, eu aprendi sozinho, né? E quando eu entrei para a área da educação, é que eu fui buscar algumas respostas da forma como eu aprendia, né? Então, eles têm esse privilégio. Hoje a gente tem a neurociência dando muita luz aí à educação, muitas coisas que a gente tinha como o aluno, na nossa época, o aluno quando não conseguia, tinha dificuldade, era burro, era seu irresponsável, era o mala da turma. E a ciência hoje ajuda a gente a não chamar mais esse aluno de irresponsável. Como todos esses dados aqui, a gente chama ele mais de inacabado, né? Acho que seria mais apropriado, porque o cérebro ainda está em formação. E são comportamentos característicos desse cérebro ainda em formação. Gente, a gente está chegando à parte final e eu quero quebrar o protocolo aqui. Gente, vocês que estão ouvindo o Papo de Vila, agora está institucionalizado que Diego e Milton são apresentadores e fazem parte dessa bancada. Uma salva de palmas aqui, gente. Diego não estava sabendo, quebrei o protocolo, porque toda semana estão aqui. Então, gente, não tem isso não. Todo mundo aqui faz parte dessa super bancada. Mari, obrigado por ter vindo. E a última pergunta para a gente finalizar. Mari, como é fazer parte dessa... qual é a sensação de fazer parte da Vila Aprendiz? Para mim é uma sensação muito diferente, porque eu sempre escuto meus amigos falando de outros colégios e tal, as reclamações que não tem aqui, por ser um colégio menor. E eu gosto muito daqui, acho que... Vai até o 9º. Eu acho que eu posso até fazer uma pergunta mesmo. Mário, você se sente respeitada desta maneira aqui pela escola? Você acha que a gente tenta respeitar o seu tipo diferente de aprendizado? A gente tenta entender você como aluna? Como é que você acha isso? Eu acho que vocês dão um espaço para a gente se entender e tentar encontrar o jeito que a gente mais aprende.
Então estamos fazendo o trabalho. Então que a estamos gente no caminho certo. tem como missão Diegão, mesmo. mensagem final para esse papo de vila dessa terça. Eu acho que assim, converse com a escola, converse com seus filhos, né? Deixem de tentar resumi-los a uma questão que agora vocês estão percebendo que tem mais a ver com o fisiológico, não tem a ver com o cultural de achar que aquela pessoa é um irresponsável porque simplesmente escolheu ser assim. Tem comportamentos que não são escolhas, são características que influenciam nesse comportamento. Então, sejam mais compreensivos. Tá com você, Milton. Minha mensagem é que as pessoas que estão tendo a oportunidade de ouvir essa conversa, que elas possam ter, a partir dela, de repente, um olhar diferente, não só para si mesmo, né? Porque eu acho que o autoconhecimento ele não acaba depois da fase da adolescência, a gente continua durante a vida buscando se entender, né? E que a gente possa ter sido um pouco trazido informações bacanas, né, para que todos aí possam estar buscando a sua melhor forma de se conhecer. Eu só não quero sair daqui sem deixar claro o seguinte: o que eu estou querendo dizer com que esse comportamento é normal, assim de se encontrar. Porque se eles são regidos pelas emoções, você vai encontrar pessoas mais impulsivas com maior dificuldade de inibir, certo? Alguns impulsos. Então, são respostas emocionais, mas que a gente pode acessar e a gente pode fazer com que eles aprendam a administrar melhor isso. Né? Perfeito. Então, Mari, obrigado. Beijo, Maricota. Até a próxima. Venha mais Parabéns, vezes. viu, Mari? Esse espaço parabéns. também é seu. E aqui Isso é muito elegante. já Mari. foram, os rapazes foram elevados a apresentador e que estão aqui. Pois é, beleza? estamos aí. Então, até a próxima terça. Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, Esse gente. é o Cafezinho. Papo de Vila. Papo de Vila.